muitas vezes, eu também vejo isso até pelo meu trabalho, que é, muitas vezes esquecem-se desses team buildings e podem ser coisas simples, certo? Claro, há imensas formas de fazer. Nós, felizmente, agora na minha equipa, estamos a fazer um team building por mês, organizado em cada mês por um colaborador diferente. Boa. As pessoas estão extremamente envolvidas, fazemos por norma sempre coisas diferentes. Curiosamente, hoje vamos ter um, hoje ao final do dia vamos ter mais um team building e é surpresa, as pessoas não sabem o que é. Quem está a organizar, organiza aquilo que entende, de forma a ser uma experiência nova. Por norma, o que pretendemos sempre é dar experiências novas, nem que seja praticar um desporto, ou ver um espetáculo, ou ir jantar a um sítio diferente, ter sempre Uhum. aqui um caráter inovador, para que a experiência seja de facto uma experiência nova. E isto, nós já fazemos isto talvez há uns 8 meses, sem interregno, e as pessoas estão sempre ansiosas e estão sempre a falar no assunto e efetivamente aquilo funciona mesmo muito bem. E não é preciso, lá está, não é preciso gastar muito dinheiro, nem é preciso ter muito tempo. É preciso essencialmente ter vontade, e perceber que isto é uma mais-valia para todos. Claro, claro. Sim, até porque um team building não tem que ser exatamente uma coisa sobre trabalho, não é? Eu às vezes ouço as pessoas dizer, mas um team building tem que ser, tem que ter uma estrutura, tem que ter mas não, tem que ter um propósito, não é? Um, e não é necessário que seja todo um dia, e para falar de trabalho, porque um team building é basicamente para fortalecer a relação entre as pessoas. É exatamente isso, é para criar mais conexão, e normalmente não se fala de trabalho nos team buildings. Os que nós fazemos normalmente só ao final do dia. Normalmente tem jantar e tem uma outra atividade. E não se fala de trabalho, basicamente não se fala de trabalho. O que está ali em causa é aumentar a conexão entre as pessoas. E nós percebemos, sempre que nós partilhamos mais algo pessoal, as relações vão crescendo. Sim, 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 sim. Isso torna-nos mais fortes, E torna a equipa mais coesa. muito mais E a coesa, sim. organização depois, não é? A empresa, a organização, como a gente quer chamar, torna-se também mais forte porque as pessoas estão muito mais unidas. Uhum, sem dúvida. Há aqui também, há aqui coisas que depois a Marta também foi falando, que da felicidade no trabalho, do comprometimento, da motivação das pessoas, não é? Um, Como é que, se eu lhe perguntasse, por exemplo, quase como se fossem dicas, como é que um líder, como é que um gestor, como é que um empresário poderia começar a criar estes sentimentos, estas emoções, este comprometimento, esta motivação? Eu sei que não há uma receita-chave, um, mas às vezes no dia a dia também se perde um bocadinho isso, não é? E às vezes as pessoas também não estão, lá está, capacitadas ou não sabem também muito bem como fazer. Portanto, se a Marta pudesse aqui dizer assim algumas coisas muito simples, como é que um líder poderia fazer, não é? No seu dia a dia. Aliás, até com exemplos que também faz. Eu gosto muito de trabalhar a comunicação. Acho que a comunicação com a equipa faz toda a diferença, a forma como nós falamos, o tipo de palavras que utilizamos, a forma de estar. Isso é extremamente impactante e lá está, estamos a falar do poder das palavras. Eu quando comecei, quando houve um momento na minha carreira que foi quase um clique, que me fez começar a trabalhar isto também de outra forma, que foi pensar muito concretamente que objetivos é que eu queria atingir. E como a Cláudia disse no início, eu já sou gerente de agência há quase 12 anos. Portanto, eu neste momento estou na minha quinta agência enquanto gerente. E eu quando mudei da primeira agência para a segunda e quando eu chego à nova agência, à nova equipa e quando me apresento, no primeiro dia eu faço uma tomada de posse formal. E nessa altura eu pensei o que é que eu ia dizer àquela equipa nova,
que é que eu queria comunicar, o que é que eu queria que eles soubessem de mim e o que é que eu queria que eles vissem que eu estava disponível para dar e para receber. Então eu pensei muito concretamente nisso, e pensei como é que eu vinha da primeira agência, o que é que tinha atingido naquela primeira agência e o que é que eu queria atingir na agência nova. E para mim na altura foi muito claro, eu percebi que eu tinha sido muito feliz de onde vinha. E basicamente o que eu queria ali era ser novamente feliz ali. Portanto, foi isso que eu comuniquei. No primeiro dia, quando eu fiz a reunião de equipa para me apresentar, eu disse-lhes muito claramente que tinha 3 objetivos. Estes 3 objetivos fazem tanto sentido para mim que eu ainda os mantenho hoje quando mudo de agência, o meu discurso é o mesmo. E basicamente eu quando chego, eu anuncio que vou ser muito feliz ali. É uma decisão que está tomada. Venha por onde vier, aquilo vai correr bem. Portanto, há sempre 2 hipóteses, que é correr bem ou correr bem. Isso, o facto de eu anunciar isso faz com que haja logo uma predisposição de todos os colaboradores para me olharem de outra forma. E depois lá está, nós conseguimos encaixar logo ali um objetivo comum, porque eu até agora também ainda não encontrei nenhum colaborador que não quisesse ser feliz. E logo ali há um match que nos ajuda imenso a começar. Depois os outros 2 objetivos que eu também digo é que, lá está, eu gosto muito de aprender, então eu estou sempre muito disponível para aprender com todas as pessoas que me rodeiam e todas as pessoas com quem eu trabalho têm experiências diferentes, têm experiências de vida diferentes, experiências profissionais diferentes, portanto, se nós estivermos atentos e tivermos essa vontade, nós aprendemos sempre com quem está à nossa volta. E por outro lado, eu também dou sempre a minha disponibilidade em partilhar aquilo que trago, não é? E também a minha experiência. Portanto, são estes 3 objetivos que para mim fazem sentido e que eu mantenho até hoje. E foi a partir daí que basicamente eu percebi que eu queria conjugar a felicidade no presente, não aquela ideia de futuro, um dia eu vou ser feliz. Não, eu quero ser feliz hoje, eu vou ser feliz hoje. Portanto, eu vou fazer tudo para que todos os dias em que eu esteja ali sejam dias felizes. Portanto, há práticas muito simples, desde a forma como nós entramos, como nós chegamos, não é? Como é que nós chegamos a determinado sítio, como é que nós chegamos todos os dias de manhã ao pé dos nossos colaboradores. Nós damos logo o mote quando chegamos, portanto, eu uso muito o fake it until you make it, mesmo que não me apeteça, eu ponho um sorriso, porque eu sei que isso me vai obrigar a sentir-me melhor e vai também fazer com que do outro lado eu também receba esse sorriso e as pessoas ficam muito mais abertas e disponíveis. Depois é frequentemente treinar também com a equipa um discurso positivo. Trabalhar muito a questão de desfocar do problema e focar da solução. Focar no problema faz com que nós percamos tempo e nós não temos tempo a perder, nós precisamos de soluções, portanto deixar de falar na palavra problema e falar em desafios, em falar de situações para resolver, faz-nos avançar muito mais rapidamente para soluções. Depois a própria questão dos processos de coaching, eu acho que em termos de liderança ajudam-nos imenso. Ajudam-nos a desenvolver os colaboradores, a fazer mais rapidamente planos de ação com eles, a estimular a própria forma de pensar das pessoas e obrigá-los eles próprios a desenvolverem a procura de soluções. Há todo um conjunto aqui na área de comunicação que se consegue trabalhar e que nos dá resultados muito rápidos mesmo, muito rápidos. Depois a questão do comprometimento e da motivação dos colaboradores. Nós temos que passar às equipas e passar aos colaboradores para onde é que nós estamos a ir, onde é que nós queremos chegar e estabelecer um objetivo comum com eles, obrigá-los a participar no projeto, na decisão do objetivo que nós queremos atingir, faz automaticamente com que eles fiquem comprometidos e eles
ficam mais interessados e estão constantemente a perguntar e a perceber como é que estamos, se estamos alinhados, se não estamos alinhados, o que é preciso fazer, porque sabem para onde é que nós estamos a caminhar, sabem para onde é que estamos a caminhar e sabem a cada momento como é que é a nossa posição, o que é que já fizemos e o que é que nos falta fazer. Fazer isto de forma muito frequente garante o envolvimento. E lá está. Isto é interessante e é importante fazer com todos, não colocar ninguém de fora, porque depois há situações que nós temos presentes em maior parte das equipas que nós temos que trabalhar, que são, por exemplo, o exemplo do idadismo, as pessoas que já estão há mais tempo nas empresas e que têm mais dificuldade em acompanhar as evoluções tecnológicas, os desafios constantes. Nós temos que trabalhar as pessoas também de forma individual, para que depois, em termos de grupo, elas estejam todas integradas. Isto é bom para a equipa e é bom quando estamos todos. Quando nós estamos todos, há sempre qualquer coisa que falha. E nós, se queremos alcançar resultados de alta performance, nós temos que ter todos os colaboradores das equipas envolvidos. E quando eu digo todos, são mesmo todos, não há aqui qualquer tipo de exclusão. E é um trabalho do dia a dia que se vai fazendo sempre persistentemente. Sim, sim. Até porque, e principalmente no vosso setor, não é? A banca que tem, até pela parte rigorosa e burocrática, se nós queremos chamar, de todos os processos e procedimentos e por aí fora, não é? Então aí é essencial que toda a gente vá na mesma direção. Sim, é preciso trabalhar isso muito bem. E, obviamente, nestas instituições já com muitos anos de vida e instituições pesadas, há muitos tipos de liderança diferentes. Agora, eu acho que nós temos que impactar no sítio onde estamos, em cada momento. Se não podemos impactar a instituição toda, porque as instituições são muito grandes, nós podemos fazer a diferença no sítio que estamos. Claro. E eu também digo muitas vezes, eu não posso fazer com que a minha empresa seja a melhor empresa para trabalhar, porque não tenho esse poder, não estou ainda não estou ainda nesse patamar. Eu posso fazer com que a minha agência seja a melhor agência para trabalhar, claro que sim, e esse é um objetivo que está sempre presente e que tenho a certeza que eu tenho conseguido alcançar. É um bocadinho aquela história, não é? Já que não posso fazer um mundo melhor, pelo menos faço o meu mundo e o que me rodeia. Sim, porque as evidências são tantas que não há como negar isto. Há imensos estudos já hoje em dia que provam que colaboradores felizes são mais produtivos, dão maior produtividade, maior rentabilidade às empresas. E há aqui uma situação de win-win que é inegável. Não há situações de burnout, ou pelo menos são muito poucas, mesmo situações de depressão, situações de faltas injustificadas, mesmo o próprio presentismo é algo que não existe. Portanto, a liderança positiva só traz vantagens, do meu ponto de vista. Sim, sim. Aliás, até porque é antagónico, não é? Não pode haver um burnout quando as pessoas estão felizes e estão motivadas. Não é? Mas sim, até porque a própria liderança positiva também lá está, também tem muito a ver com a capacidade que o líder tem de olhar e até ter uma inteligência emocional em relação às suas pessoas. E conseguir também perceber quais é que são os momentos em que as pessoas estão menos bem e que precisam de ajuda. Claro, isto tem que ser visto de uma forma holística, as pessoas têm que ser vistas de uma forma holística, não faz sentido estar a achar que as pessoas são uma pessoa diferente quando entram no seu local de trabalho de manhã e que deixam todos os seus problemas pessoais em casa. Isso não acontece. Acontece, exatamente. As pessoas são só uma pessoa e as pessoas têm que ser olhadas como o seu todo. E é normal que toda a gente tenha problemas, uns dias as coisas são mais fáceis, outros dias as coisas são mais difíceis, e esta gestão tem que ser diária. Nós temos que ter capacidade e temos que ter a flexibilidade para perceber quando é que as pessoas precisam de ajuda e as pessoas têm que
que lá está, em equipas de alta performance, nós estamos a falar em equipas que têm um nível de, o tal círculo de segurança que o Simon Sinek fala, Uhum. está muito instituído, está muito alargado, e as pessoas têm essa confiança e essa segurança para poderem dizer que não estão bem Exatamente. e para pedirem ajuda. Sim, sim. E porque sabem que os outros estão lá para ajudar, que estão lá e que hoje é aquela pessoa e amanhã será outra. E assim as coisas funcionam e nós vamos nos ajustando. Sim, e também, porque isso é muito, nós também conseguimos criar uma cultura de equipa também por si só positiva, não é? Em que não dependa somente de um líder, mas que toda a gente se autorresponsabiliza por si e também se responsabiliza por cada um, não Sim, é? sim, sem dúvida. Portanto, É preciso criar, lá está, nós temos que chegar a uma verdadeira equipa é quando chega àquele ponto em que nós só precisamos de olhar para a frente. Nós não precisamos de estar preocupados com as nossas costas. Nós sabemos que as nossas costas estão seguras, porque a nossa equipa está lá e está a olhar por nós. E está a olhar por nós de uma forma positiva, não há concorrência, não há deslealdade, não há falar para as costas, não há nada disso. Há uma equipa que olha por nós, há um conjunto de colaboradores que olha por nós e nós só precisamos de olhar para a frente. E quando nós só precisamos de olhar para a frente, os desempenhos são muito mais fáceis de atingir. sim, sim, sim. E até porque, aliás, resultados não podem ser só números, não é? Sim, o que nós promovemos num desempenho de alta performance é que os resultados são a consequência. Portanto, o nosso foco não são os resultados são a consequência de tudo aquilo que nós fazemos diariamente, dos desempenhos consistentes de excelência. Exatamente. Mas isso é um ponto muito interessante, porque eu pelo menos sinto que isso ainda não acontece na maioria, estou a ser um bocadinho simpática, na maioria das organizações e das equipas, porque é muito, temos que atingir os objetivos e às vezes as pessoas ficam um pouco para trás, infelizmente. Mas aí pode ser o quê? Uma característica, eventualmente uma mudança da cultura ou uma mudança dos líderes? As mudanças culturais e a nível de toda a organização, elas têm que ser promovidas de cima para baixo. Portanto, tem que ser a partir dos CEOs, e estamos a falar sempre também de uma liderança pelo exemplo, e que culturalmente isto vai se alterando quando os exemplos vêm de cima. Quando o próprio CEO da empresa promove a comunicação e promove práticas que levam a que os colaboradores sintam que efetivamente são uma mais-valia para a empresa, em que sentem que têm uma carreira, um plano de carreira em que é importante que o seu desempenho individual seja estimulado, o seu crescimento seja estimulado, mas isso tem que ser de cima para baixo, porque quando é feito só ao nível intermédio, a cultura da empresa não muda. Muda, sim. E até porque pode até criar ali alguma lacuna, não é? Até mesmo. Vão-se criando ilhas, não é? Vão-se criando ilhas, é um bocadinho isso. Não, porque eu também. É engraçado, eu há uns anos vi isso acontecer, porque lá está, os gestores médios, não é? Managers, até mesmo alguns diretores, queriam mudar, mas depois ainda assim ainda não estavam preparados para isso. E às vezes formam-se lacunas entre as pessoas, quase como se houvesse duas equipas, duas culturas completamente diferentes, e às vezes nem se apercebem disso.
Sim, tem que lá estar, tem que ser de cima para baixo. E felizmente nós hoje em dia, nós já encontramos muitas empresas em que isto se está a trabalhar de forma séria, em que já mesmo a promoção de gabinetes de gestão da felicidade, que é algo que a Mighty Mind também Sim. está hoje em dia a implementar, que visa muito a capacitação dos líderes e também os processos de desenvolvimento de carreiras, os processos de coaching, a promoção do bem-estar. Felizmente, acho que temos um caminho já está a acontecer, também fruto também da nova geração que está a entrar no mercado de trabalho, em que Sim. os seus objetivos também já são diferentes, em que também já não há aquela compartimentação entre o que é vida pessoal e vida profissional. Não, as pessoas hoje em dia querem que tudo faça sentido, de uma forma global. Sim, sim, sim. A Marta estava a falar de um ponto que é interessante, que é, começou a haver há relativamente poucos anos, não é? Os gabinetes da felicidade da organização, não é? Um, e, e muitas vezes eu ouço até pessoas perguntarem, então, mas porquê que isso acontece? Qual é que é a diferença disso para um departamento de recursos humanos? Não tem nada a ver, não é? Não tem nada uma coisa a ver com outra. Até porque o que nós promovemos é que esses gabinetes de gestão da felicidade não estejam afetos aos gabinetes de recursos humanos, mas sim que sejam interligados diretamente com as administrações, com os CEOs das empresas. Isso é que faz sentido, perceber que existe ali algo diferente, que está disponível para apoiar as pessoas, que é o sinal também de que o CEO quer que a cultura da empresa seja diferente, esteja centrada também no colaborador e no seu bem-estar, e trabalhar muito as pessoas e dar-lhes a oportunidade de elas poderem ser o melhor que podem ser, de desenvolver os seus talentos. Exatamente. Até porque o gabinete de gestão de velocidade também tem a ver com desenvolver os talentos, não? Claro que sim, sim, uma das práticas é exatamente a capacitação de líderes, tornar as pessoas, dar ferramentas às pessoas para que depois, junto das suas equipas, elas possam também difundir essa cultura de bem-estar e que elas próprias possam desenvolver os seus processos de autoliderança, sim. Por exemplo, isto agora também é uma curiosidade minha. Vamos imaginar que tipo de estruturas onde esse gabinete de gestão de velocidade se pode inserir? Ou em todas? Em todas, lá está. É um pouco como também diz o Simon Sinek, não é? Os nossos colaboradores são pessoas, os nossos fornecedores são pessoas, os nossos clientes são pessoas. Bem, são tudo pessoas. Portanto, nós temos que saber gerir pessoas. Se nós não soubermos gerir pessoas, não vamos a lado nenhum. Portanto, se todas as empresas são constituídas por pessoas, isto faz sentido em todo lado. Quando nós falamos num gabinete de gestão da felicidade, na realidade que nós temos hoje em dia, o que nós estamos a falar é existir um espaço físico, com evidência de que há ali um sítio disponível, mas que também quem trabalha nesse gabinete de gestão da felicidade está literalmente no chão de fábrica a acompanhar as pessoas sempre disponível, as pessoas não têm que se deslocar, não é essa a ideia, não têm que sempre se deslocar fisicamente, mas sim quem está a trabalhar nesse gabinete de gestão da felicidade, pessoalmente, estar também junto das pessoas e perceber as necessidades, acompanhar os movimentos de melhoria contínua, Uhum. acompanhar as reuniões de equipa, perceber o que é preciso trabalhar para que as coisas fluam melhor, para que as pessoas se entendam melhor. Lá está, trabalhar a comunicação é fundamental. Sim, sim. E lá está, não tem a ver com estruturas, é mesmo querer ter vontade de fazer isso, não é? É a Claro. vontade de querer dar o melhor às pessoas que têm, à equipa que têm, também para ter melhores resultados, no final das contas. E lá está, os resultados Sim, não se ficam hoje em só dia ao objetivo. hoje em dia é importante trabalhar muito a questão do conceito do salário emocional. As pessoas Sim, não sim. procuram só um salário ao final do mês.
as pessoas têm motivações muito, muito diferentes e é preciso escutá-las, é preciso perceber o que é que faz sentido e o que é que a empresa pode dar e dar não em termos monetários, mas ir ao encontro daquilo que efetivamente são as necessidades das pessoas e depois que cada realidade é uma realidade e é preciso adequar a prática ao sítio onde estamos, como é óbvio. Sim, sim, ao sítio, à equipa que se tem, aos líderes que se tem, à cultura, tudo, não é? Porque afinal de contas é um sistema integrado que respira por si só. Sem dúvida. Marta, alguma pergunta que acho que deveria ter feito e não fiz? Há tantas perguntas, lá está, como eu dizia, a liderança é um mundo sem fim, não é? Há muitos temas que se podem falar em termos de liderança. Não sei, se calhar iríamos perceber se há alguma pergunta que entretanto tenha sido feita que possamos responder. Temos aqui algumas perguntas, sim. Então, a primeira pergunta que tenho aqui é da Sofia Conceição. Boa tarde. Uma provocação. Se a felicidade no trabalho evidencia cada vez mais a melhoria dos KPIs e o bem-estar dos colaboradores, por que razão continua a existir liderança tóxica? Também não percebo. Também não percebo porque é que ainda nem toda a gente adotou o estilo de liderança positiva. Para mim também é um mistério. Eu acho que realmente falta muita sensibilidade a alguns líderes para perceber que, atenção, porque com lideranças, como se costuma dizer, liderança de chicote, os resultados também aparecem. Só que depois também aparecem outras coisas, não é? Exatamente. E que são aquelas coisas que depois, a longo prazo ou a médio e longo prazo, são mais difíceis de lidar. Portanto, eu acho que nós temos que continuar a falar nestes assuntos para promover uma maior consciencialização e promover também a capacitação de líderes para que eles próprios percebam que, num bom ponto de vista, este é o melhor caminho. Sim, sim. E até porque até uma forma de consciencializar e sensibilizá-los a determinadas boas práticas que possam ter no dia a dia. Porque lá está, são coisas simples, como a Marta deu exemplos, não é? Muito simples, sim. Eu acho que o líder tem que se desfocar dele próprio. A maior parte dos líderes que nós conhecemos estão muito centrados em si, nos seus resultados. E isto não é sobre nós, isto não é sobre o líder, isto é sobre o todo, sobre o conjunto. Nós ficamos muito felizes na equipa quando há determinados colaboradores se destacam individualmente. Mas ficamos todos muito mais felizes quando é a equipa em si que consegue esses resultados. Não há dúvida nenhuma. Portanto, eu acho que o líder tem que se desfocar de si e focar-se no todo. Essa é uma boa dica. Temos aqui a Maria João Maia, que diz, especialmente em empresas familiares. Não sei se, Maria João, se é uma pergunta ou não. Em termos de empresas familiares, quando falamos em empresas familiares, estamos a falar de empresas normalmente mais pequenas, em que, se calhar por serem familiares, até pode haver aí alguma dificuldade de relacionamento em termos de comunicação, se calhar até maior. A questão dos processos de coaching e desenvolvimento pessoal devem ser feitos em qualquer tipo de organização. Sim, sim. Portanto, também nas empresas familiares tudo isto faz sentido, é óbvio. Sim. A Maria João Maia ainda diz, referia-me à liderança tóxica que acontece maioritariamente em empresas familiares. Às vezes, já trabalhei com algumas, é porque eu acho que, isto agora é um bocadinho também a minha opinião, mas eu acho que quando são empresas familiares é mais difícil as pessoas até falarem entre elas do que precisam de ser falado. A comunicação é mais estranha, digamos assim, para não dizer outra palavra que é quase inexistente.
porque lá está, uma das coisas que a Marta também diz é a parte da comunicação, não é? Portanto, Sim, e a questão de, voltando aqui à questão dos gabinetes de gestão da felicidade, uma coisa que nós percebemos é que isto funciona melhor, ou é mais facilitador, quando é feito por alguém externo à empresa, por um exatamente. consultor externo. Sim, Porque sim. aí as pessoas ficam mais receptivas, ficam mais abertas, não há aquela questão de acharem que o que dizem pode chegar aos recursos humanos ou ao CEO, onde isso pode não ser muito bem visto, e os processos não acabam por ser mais fluidos e mais rápidos de trabalhar. Sim, 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 concordo. O que não quer Perfeitamente. dizer que não possa, obviamente, ser feito de forma interna. Certo. Como é óbvio, cada realidade é uma realidade. Sim, mas acaba por. Sim, mas é muito mais facilitado, como a Marta diz, quando há alguém externo a fazer o trabalho. Sim. Temos aqui o Hélder Batista, que diz muito obrigado, excelentes partilhas. A Sara Midões, boas partilhas, obrigada. Desculpem não abrir a câmara, mas estou em andamento. Bom andamento. António Leitão, olá Marta. Filomena Frazão de Aguiar, parabéns Marta. O Elcio Chiquinato que pergunta: a felicidade no trabalho depende quanto de nós mesmos? Essa é uma excelente pergunta, não é? Porque nós tendemos a pôr as coisas do lado do outro, quando a maior parte das vezes as coisas estão do nosso lado. E quando estão do nosso lado é algo espetacular, quando depende só de nós é espetacular. E a felicidade é a responsabilidade de cada um de nós, como é óbvio. Nós não podemos estar à espera de sermos felizes porque alguém faz qualquer coisa, não. É uma forma de estar, é uma atitude e é uma procura que tem que ser feita por cada um de nós. Isso faz com que nós cheguemos lá muito mais rapidamente, não só à nossa felicidade, mas também à felicidade do grupo. E é uma procura constante. É quase como um namoro diário. É quase como. Eu até vejo isto muito como uma decisão. Nós levantamos de manhã e decidimos: hoje vou ser feliz. Ok, mais um dia. O que é que eu posso fazer relativamente a isso? Um, e depois há coisas que nós podemos fazer que nos elevam e nos fazem chegar muito mais rapidamente, como por exemplo a prática da gratidão, e é algo que nós também podemos trabalhar muito com as equipas. Pá, nós temos tanta coisa para agradecer, quantas vezes é que agradecemos? E eu faço muito isso até nas nossas reuniões mensais, fazer com que cada colaborador agradeça à equipa ou agradeça a outro colaborador algo que aconteceu. Porque uma coisa é nós estarmos ali todos os dias e dizemos obrigada e não sei o quê, outra coisa é pararmos e refletirmos e dizemos de coração gratidão, obrigada por aquele momento, por aquela ajuda, foi realmente muito importante. Então no início do ano, quando fazemos a reunião anual, obrigado a cada um por tudo o que deu este ano, isto praticado de uma forma consistente ajuda-nos efetivamente a sermos muito mais felizes porque reconhecemos que temos tanto e às vezes nem vemos, não é? Sim, sim, e consistente e verdadeira. Também é um bom. Isto foi uma coisa que uma vez li, exatamente por causa da questão da gratidão, não é? Porque nós temos também que ser verdadeiros quando o dizemos. Tem que ser com o coração, não é? Tem que ser com o coração. Exatamente, Só assim exatamente. é que faz sentido. Temos aqui mais perguntas, ora, do Clube de Negócios e Saúde. Obrigada, Marta, pela excelente partilha. A falta de liderança positiva nas empresas não será mais pela falta de sensibilização por parte dos líderes? Sim, já falamos um pouco nisso aqui, não é? É preciso investir na capacitação de líderes. Não basta promover as pessoas e pô-las lá e dizer agora és líder. Agora dizer que uma equipa e agora és líder. Não, isso é muito pouco ou isso não é nada, não é? E nas nossas empresas isso acontece muito. Temos um colaborador que faz um excelente trabalho, tem excelentes objetivos, ok, vamos promovê-lo e a partir de agora é líder daquela equipa. E ponto.
não lhes damos nada. E não pode ser, não é? Nós temos que os capacitar. Sim. É claro que cada um tem que fazer também o seu processo de autocapacitação, de ir à procura, mas as empresas também têm que assumir esse papel. As empresas têm que perceber o que é que podem fazer e o que é que podem dar e o que é que devem dar quando promovem as pessoas e as colocam em determinado lugar. Não basta mandá-las ir para lá, isso não é nada, isso não é nada. Sim, concordo inteiramente que o caminho para termos bons líderes é capacitá-los, sim. Temos aqui mais perguntas. Ora, da Telma Alves, parabéns. Tive o privilégio de trabalhar com a Marta e sentir em primeira mão a eficácia, melhor eficiência da liderança positiva na felicidade da equipa. Obrigada pelas partilhas. Márcia, porque nem sempre a liderança atinge que colaboradores felizes também faz uma liderança feliz? E quase sempre impõem que os colaboradores consigam trabalhar sob pressão. Ou seja, que isso seja um requisito obrigatório para as admissões. Eu não, acho que não percebi bem a pergunta. Eu vou tentar outra vez. Mas eu acho que isto tem a ver com, muita pergunta é, porque é que no final das contas é sempre quase um requisito que as pessoas consigam trabalhar sob pressão? E o que é que isso depois tem a ver com uma liderança feliz ou não? Eu acho que também ainda estou um bocadinho à procura dessa resposta, porque é que nós temos que trabalhar sempre sob tanta pressão, porque se há uma área, se há uma atividade onde se trabalha sob pressão hoje em dia, é realmente a banca. Agora, colocar isso como algo que nos impeça de termos uma liderança positiva, uma felicidade no trabalho, nunca, não é? Nós temos é que arranjar ferramentas para gerir essa pressão e esse stress, e nós temos realmente muita pressão e muito stress diário, e isso obriga-nos a estar constantemente a recolocar o nosso foco, a dirigir as prioridades sistematicamente, diariamente. Nós hoje em dia basicamente só temos planos de curto prazo, temos muita dificuldade em fazer planos de médio, longo prazo então não existem, fazemos alguns de médio prazo, mas são quase todos de curto prazo, porque as coisas estão sempre a mudar, mudam de forma muito, muito rápida. E nós temos é que arranjar ferramentas que nos capacitem a sermos cada vez mais ágeis e a saber dançar ao som da música e a saber que hoje é para aqui e amanhã é para ali, ok, mas nada disso nos vai tirar o sorriso da cara, porque então as coisas são ainda muito mais difíceis. Nós trabalhamos sob pressão, trabalhamos sob stress e sim, trabalhamos de uma forma feliz. E continuemos assim. Ora, temos aqui mais perguntas. Rui Silva, obrigada Marta por estes fabulosos insights. Como é que um líder pode dividir o tempo entre a gestão de pessoas e as suas próprias tarefas? É um enormíssimo desafio, é mesmo, é mesmo. E lá está, a questão do foco, não é? Trabalhar sempre o foco e perceber a cada momento o que é mais importante. Eu sempre trabalhei de porta aberta, o meu gabinete está sempre aberto e eu gosto muito de praticar aquela frase que penso que foi a Madre Teresa de Calcutá que disse que temos de ter a certeza quando as pessoas vêm ter connosco, elas levam sempre mais qualquer coisa. E eu vejo sempre quando as pessoas vêm ter comigo, quando os colaboradores vêm ter comigo, eu vejo sempre isso como um privilégio e perceber de que forma é que os posso ajudar. É claro que nós estamos a falar também de processos que nós temos de trabalhar a autonomia, temos de trabalhar a responsabilidade e temos que os levar à procura deles próprios conseguirem encontrar as soluções sozinhos, mas isso também é o nosso desafio, é fazer esse trabalho com eles e isso é muito, muito giro, muito giro. Claro que as horas do dia elas nunca chegam. Nunca chegam e acho que é preciso ter assim um coração muito grande para nós conseguirmos ir gerindo tudo
estar com uma agenda normalmente muito cheia, muito repleta e não perder o foco. Mas isso treina-se e trabalha-se de tal maneira que hoje em dia as minhas prioridades já são tão claras, já são tão óbvias, que eu sei que é muito mais importante e faz-me sentir muito melhor eu estar disponível para apoiar os colaboradores quando eles precisam do que resolver as próprias tarefas da minha agenda. Até porque de alguma forma também é uma tarefa, não é? Estar disponível e dar o suporte à equipa. E é uma grande, grande tarefa. Sim, sim. Pedro Abecassis. Marta, era interessante ouvir a sua opinião sobre a importância dos soft skills na liderança atual. Ok, essa pergunta é muito interessante, não é? E fala-se hoje muito em dia das soft skills e em detrimento das hard skills, não é? E as hard skills também são uma componente fundamental porque nós temos que saber fazer as coisas e depois entram as soft skills que hoje em dia se fala muito porque elas andaram durante estes anos todos muito esquecidas, não é? Não se falava nisso e agora, felizmente, já há muitos cursos de treino de inteligência emocional que são fundamentais. Nós, para além de treinarmos a forma como nós próprios reagimos às coisas, nós temos que treinar também a equipa a perceber de que forma é que cada um reage. E há instrumentos engraçados de trabalhar isso, para trabalhar isso, como nós na agência temos um mood meter, um medidor de humor, em que as pessoas conseguem perceber como é que está o seu grau de agradabilidade e o seu grau de energia e perceber, e até quando vamos fazer uma reunião, perceber de que forma é que as pessoas estão, se estão predispostas ou não para ter determinada discussão. As soft skills hoje em dia são aquilo que faz a diferença, não é? Sim, sim. Até porque as hard skills, elas ganham-se, não é? Claro, Não precisa é só, importante serem não, pela trabalhadas, é importante cada experiência, um por aí fora. formar-se a esse nível e é importante também, obviamente, as soft skills têm que estar muito bem trabalhadas, sim. Sim, sim. Então no líder é fundamental, porque Sim, se até o porque líder é só aquele que dá o vocês vão fazer a exemplo diferença, e se não as é? pessoas bebem dos exemplos dos líderes, tem que começar por aí, não é? Claro, claro. Rafael Moreira, parabéns pelos posicionamentos, pontos relevantes e muito importantes. João Rodrigues, obrigado Marta, parabéns. A forma como se faz o feedback do desempenho dos colaboradores é muito relevante na liderança positiva. Como se faz bem? Que aspectos críticos se deve ter em conta? O feedback é um ponto fundamental no caminho da alta performance, porque sem feedback nós não conseguimos perceber o que é que nós temos que melhorar. O feedback é uma coisa muito difícil, porque é difícil de ouvir, para um lado, não é? E estar, não é? É difícil de ouvir aquilo que nós temos que melhorar e é difícil de dizer, porque quem diz também tem que se preparar para a reação que vai ter do outro lado. Portanto, há aqui um conjunto de situações que nós temos que trabalhar de antemão antes de darmos o feedback, não é? O colaborador tem que perceber que quando o líder dá um feedback, o objetivo é que ele melhore. E o objetivo do líder será sempre que o colaborador faça melhor amanhã do que fez hoje, porque isso não é bom só para o colaborador, mas é bom para a equipa. E é isso que se pretende, a melhoria contínua. E é esse o caminho da alta performance. Por outro lado, o próprio líder precisa de feedback e tem que ter essa abertura para perguntar aos colaboradores em que é que pode melhorar e os colaboradores têm que ter essa vontade e numa liderança De positiva isso fazer. existe para também dar essa crítica, não é? Lá está, nós usamos muito o feedback sanduíche, que é o mais conhecido, não é? Exato. Que é começar por dizer o que é que se fez bem, depois pôr lá no meio aquilo que se quer melhorar e acabar por dizer que efetivamente o colaborador está a fazer um excelente trabalho. Pronto, e o caminho é por aí, sim, o feedback é um ponto fundamental. Marta Souza, quais são os grandes requisitos gerais
que um entrevistado deve ter para ter sucesso numa entrevista? É uma área que eu não trabalho, a área do recrutamento e seleção, nunca estive nessa área. Tenho uma opinião sobre isso, como é óbvio, e posso partilhar a minha opinião. É claro que alguém que vai fazer uma entrevista, para já tem que se preparar, não é? Tem que se preparar no sentido de ter conhecimento sobre o local para Dentro da onde se está a empresa, não é? candidatar, não é? Tem que ter essa preparação prévia. E depois é muito uma questão de atitude. É muito uma questão de querer estar, de querer vestir a camisola, de ter predisposição para aprender. Lá está, fazendo a analogia, quando nós vamos para uma função nova, não é? Não propriamente para uma empresa nova, mas para uma função nova, e isso já me aconteceu. Eu, quando fui para gerente de agência, para mim era uma coisa totalmente nova. Eu já não estava a trabalhar numa agência há muitos anos, tinha outro tipo de funções, portanto era uma realidade que eu conhecia de um ponto de vista diferente daquele que era estar naquele sítio todos os dias. E quando eu cheguei, eu também me deparei com isto é tudo novo e agora? O que é que vamos fazer? E é perceber, por um lado, que há um conjunto de competências que nós temos que nos fizeram chegar ali, e num primeiro momento o que eu fiz foi usar esses meus pontos fortes e alavancá-los, porque isso era a mais-valia que eu trazia, e por outro lado perceber quais as competências que eu não tinha e que precisava de desenvolver, e fazer os dois processos em paralelo. Foi importante também na altura ter um mastermind, não é? Um conjunto de pessoas em que eu pude recorrer, em que eu sabia que estariam sempre disponíveis para me ajudar em tempo real naquilo que eu precisava e que precisei, não é? Nesse tempo em que cheguei, em que tive que ganhar essas competências que não tinha e que, epá, por um lado as pessoas estão à espera que nós chegamos e já sabemos tudo, mas isso não acontece. E nós não temos ainda aquela confiança de dizer eu não sei, não é? Num primeiro momento nós não queremos dizer eu não sei, mas depois vamos percebendo que não há problema nenhum em dizer que não sabemos, porque ninguém tem que saber tudo, mas isso lá está, nós temos de desenvolver o nosso processo pessoal de confiança para chegar a esse nível e dizer eu não sei, mas eu sei quem sabe, ou eu sei onde é que eu posso obter essa informação, portanto eu não lhe sei dizer isso na hora, mas amanhã ou logo à tarde eu já lhe consigo dar essa informação. E tudo isto nós vamos percebendo que nós temos competências para fazer aquilo que nos aparece à frente e se não as temos no momento, nós temos competências para as desenvolver. É um pouco por aí. Portanto, a atitude é meio caminho andado para as coisas correrem bem. Eu acho muito esse ponto do eu não sei. Eu quero acreditar que há um momento na nossa vida, na nossa profissão, que nós aprendemos a fazer isso. Eu também tive há uns anos e estava num cliente e enchi-me de coragem e disse-lhe: não sei, mas amanhã eu vou saber. Sim, é um bocadinho até a questão de agradecer a oportunidade de irmos aprender qualquer coisa de novo. Ainda Exatamente. bem que fez essa questão, eu vou saber. Exatamente. Um, ora, Hélder Batista, Marta, muitos parabéns. Agradeço todos os ensinamentos, gratidão. Diga-me, para liderar com amor e propósito é um estágio? Simon Sinek, o melhor do mundo. Sem dúvida que fazer isto com amor e com paixão faz toda a diferença. Fazer isto com gosto, não é? Porque depois nota-se, não é esforço, é natural. E cada vez que nós vamos praticando e desenvolvendo mais, mais gosto temos e mais isso se nota até no brilho dos nossos olhos. E é muito bom, e nós quando encontramos, e nós vemos isso em muitos CEOs, que quando nós falamos com eles, todos eles brilham a falar do seu negócio. É esse o caminho, é isso que pretende, que as pessoas falem com um brilho. Deixa de ser um trabalho, não é? Lá está, faz parte de nós, não é? Exatamente. Márcia, acredito que o sucesso do entrevistado também depende muito da postura do entrevistador. Pode ser ou não uma barreira. Também é verdade. Sim, claro que sim, obviamente que nós
fazendo aqui também um pouco a analogia, uma das áreas que nós temos de trabalhar é a comunicação para cima, é como liderar o nosso chefe. Não é só liderar a nossa equipa e liderar-nos a nós mesmos, mas há aqui outra parte, que é como liderar o nosso chefe. E aí também é um processo que nós podemos desenvolver e tem a ver com conhecer a forma como, por exemplo, ele gosta de receber a informação, se é uma pessoa mais analítica, se é uma pessoa mais sintética, se é uma pessoa que gosta de abordar assuntos diferentes no mesmo momento, no mesmo contexto, ou se é uma pessoa que gosta de abordar apenas um assunto de cada vez, qual é a melhor hora do dia para falar com ele, se é preciso marcar antes, se basta ligar e ele está sempre disponível. Tudo isto é uma aprendizagem, que nós tivemos esta consciência de estarmos atentos a perceber como é que a pessoa funciona. O que nós queremos é sempre o mesmo, é sempre a mesma coisa. Nós queremos é que as coisas funcionem o melhor possível e de forma mais fácil possível. Portanto, se está do nosso lado também que isso flua de forma melhor, é algo que nós devemos também trabalhar. Como liderar o nosso chefe. E muitas vezes é preciso. É sempre preciso. Não temos mais perguntas, Marta. Portanto, muito bem. Então, da minha parte, eu quero agradecer não só o convite, mas a todas as pessoas que estiveram aqui, as pessoas que tão simpaticamente colocaram questões, algumas pessoas que estiveram aqui, que eu conheço muito bem, que estiveram aqui a dar o apoio, como a Telma Alves, o Rui Silva, o João Rodrigues, que foi meu diretor, tão bom vê-lo aqui, obrigada, e outras pessoas que também estão aqui, que fazem parte do clube do Central Brain Trust, um gosto imenso ter aqui também o vosso apoio, obrigada. Da minha parte e da parte do clube, agradeço imenso, Marta, a presença, a disponibilidade e a partilha do conhecimento. Obrigada eu e um feliz dia para todos. Um bom dia para todas e até uma próxima. Obrigada.